Oi, gente! Hoje é dia de mais um ranço literário. E hoje a gente vai falar daqueles, pessoas, que são as vozes da razão, as pessoas completamente intelectuais, os sábios Salomões da literatura, os leitores de clássico. Eu tô aqui, de branco, botei uma roupinha branca, que é pra representar a paz de espírito, que eu não tô tendo hoje, gente? Porque a gente vai falar de leitor de clássico, a gente já começa a se estressar, não é mesmo? Porque, olha, vamos falar de uma classe de leitora chata pra um caramba, que é os leitores de clássico. Gente, eu nunca vi uma galera mais chata do que leitor de clássico, não, gente. Pelo amor do Cristo Jesus. Gente, assim, eu gostaria de saber o que existe dentro da cabeça dessas pessoas, entendeu? As pessoas que leem clássico, o que elas têm na cabeça? Pra elas achar que elas são superiores às outras pessoas porque ela lê os clássicos da literatura e eu leio as fantasias, as farofas que existem por aí. Ai, gente, assim, eu não tenho muita paciência, não, muito saco, não, sabe? A hora que começa a blá 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 falar, entra no ouvido e sai no outro. Porque se eu for ficar dando ouvido, eu vou me estressar, sabe? Eu vou querer pegar no pescoço da pessoa e matar ela, entendeu? Porque, olha, gente, assim, eu realmente gostaria de entender. É uma coisa que eu nem não compreendo, sabe? Eu acho que toda leitura que a gente faz, ela vale de alguma coisa, mesmo que você leia o jornal, entendeu? Apesar de que o jornal, mesmo hoje em dia, não tem muito jornal escrito, Tem umas notícias aí, tem, mas hoje em dia não tem aquele jornalzinho de papel. Acho muito complicado. Às vezes existe, mas é meio raro, Tá meio que sumindo. Mas assim, gente, ler. A gente necessita de leitura, gente. I'm sorry, gente. Tava falando com a minha avó. A internet que deu um pipoco aqui, aí ela queria saber se tinha voltado a prestar. Enfim, gente, voltando pro assunto. Eu realmente gostaria de entender o que se passa na cabeça dessa galera, gente. Porque, sabe, todo tipo de leitura que você for fazer é válido, gente. Não é porque eu estou aqui lendo A Seleção da Curious, que não é um clássico da literatura, que significa que eu sou podre de espírito, entendeu? Que eu não sou leitora, que eu não leio, que eu só leio futilidades. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse? Entendeu? Gente, essa galera acho que estão precisando, sabe, tomar um chá de Simancol, tá precisando, sabe, se tocar, tá precisando ter o senso. Porque, cara, se você gosta de ler livros como A Seleção, como, sei lá, É Assim que Acaba, da Colin Hoover, se você gosta de ler Caçador Sem Coração, se você gosta de ler Quarta Asa, meu amor, leia, continua lendo os livros que você gosta. Você não é obrigado a ler os clássicos da literatura. Sim, eu acho que é importante a gente, ler esses livros que são clássicos e tudo mais, porque quando a gente pega um clássico para ler, eu sou leitora de A Seleção da Curious, eu sou leitora de Quarta Asa, eu sou leitora de Frida McFadden, sabe? Eu sou leitora de Karina Ricci. Mas eu também já li alguns livros clássicos da literatura nacional e mundial. E eu posso dizer que realmente é legal quando você pega um livro clássico para ler e você entende da onde que veio a ideia de muitos outros livros que existem hoje. E não só livros, mas filmes, sabe? Que existem, e pensamentos, ideias. Eu acho que é legal, eu acho que é interessante, sabe? Igual quando eu li Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que é um clássico aí, um livro
que teve até uma questão ali, né, na época que ele foi escrito, né, as pessoas acharam ele muito pesado, muito, sabe, pra época e tal. E eu li o livro, eu não gostei do livro, mas eu sei que ele foi um livro importante. Eu consegui visualizar dentro dele a importância dele. Eu consegui entender da onde que saiu várias outras ideias de outras histórias que eu gosto, que eu já li, de plot, sabe? De trama, que eu já vi em outros lugares que eu gosto, entendeu? Igual esse ano eu li Orgulho e Preconceito da menina Jane Austen e eu amei, gente, entendeu? E eu li também a fofoca, né, brasileira, Dom Casmurro, né, da Bentinha, Capitu, traiu, não traiu. E eu acho os clássicos muito bons, muito legais, mas eu acho que tudo tem o seu tempo. Se você ler um livro clássico fora do seu tempo, vai dar merda, gente. Eu digo por mim mesma, gente. Se eu tivesse lido Dom Casmurro na época da escola, gente, eu ia ter odiado. Eu ia querer, assim, pisotear em cima do caixão do Machado de Assis, entendeu? Porque eu ia odiar. Eu não ia gostar, gente. Graças a Deus eu não fui obrigada a ler nada na minha época de escola, gente. Eu acho que hoje em dia eles estão parando com essa coisa de obrigar os alunos a ler os livros. Que eu acho que é legal, né, não obrigar os alunos, mas eu acho que tá faltando, né? Porque os alunos de hoje em dia, misericórdia, não sabem interpretar e eu não sei falar, né? Eu quero criticar o outro e não sei nem falar. Enfim, a dicção. Os alunos de hoje em dia não estão sabendo interpretar a porcaria de um texto, né, gente? Estou precisando obrigar essa galera a ler. Mas eu não fui obrigada a ler. E eu li ele, eu acho que já tem uns 2 anos atrás que eu li. E eu amei. Esse ano eu li Orgulho e Preconceito e amei. Então, assim, o problema é que a galera dos clássicos quer empurrar o clássico goela abaixo em você. Se você não lê clássico, tu é a escória da sociedade, entendeu? Tu é assim, não chega perto de mim, não me toca, não quero andar com você. E eu não entendo, sabe? O que que tem a ver, sabe? Por quê? Gente, não existe essa coisa de superioridade no meio da leitura e nem nada, gente. Não existe essa parada, sabe? Nem se você for olhar por classes sociais, não é porque a pessoa é rica que ela é superior a você. Ela só tem um poder aquisitivo maior, mas ela não é superior, entendeu? Então, assim, se você gosta de ler livros farofa, romance, fantasia, continua lendo suas fantasias, seus romances. E se você gosta de ler clássico, continue lendo seus clássicos, mas deixa quem gosta de ler outros tipos de livro, leia os outros tipos de livro que a pessoa gosta, gente. Pelo amor de Deus. Sabe, a gente já tá tão abarrotado de tarefas e deveres pra fazer, aí vem um ser humano lá da casa do caralho falar que eu sou obrigada a ler clássico porque senão eu não sou leitor. Ah, vai caçar o que fazer. Isso é falta do que fazer, entendeu? É falta do que fazer. Querer ficar obrigando o outro a ler a porcaria do livro só porque você lê clássico. Meu amor, parabéns. Olha, meus parabéns. Se você gosta de ler clássico, se você só lê clássico, meus parabéns. Bato palma pra você, porque eu não dou conta, gente, de ficar só lendo clássico. Não dou conta. Entendeu? Eu ficaria maluca das minhas ideias, não daria conta. Eu teria que ser internado do Hadley, entendeu? Assim, triste que ninguém vai pegar referência do Hadley. Se alguém pegou a referência, me conte aqui nos comentários. Mas enfim, cara, não existe isso, sabe? Não existe. Em que planeta Terra? Não tem isso, moço. Qual que é a diferença de eu ler livro de gente morta e ler livro contemporâneo de gente que tá até viva aí? Ou gente que morreu, mas que morreu pouco tempo? Não tem diferença nenhuma, gente. É tudo, ó. Palavras em um papel. Palavras em um papel.
vozes da cabeça de uma pessoa que foi botada na porcaria de um papel. Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Entendeu? Assim, se você pegar um livro clássico para ler, é claro que a linguagem às vezes vai ser diferente, o modo de escrita é diferente, porque cada época tem as suas peculiaridades, tem as suas diferenças. Então, assim, se você for pegar um livro igual do Machado de Assis, às vezes o português é um português mais rebuscado, é um português mais antigo, que às vezes você não vai conseguir entender tanto, às vezes você vai precisar ler com o dicionário do lado para você pesquisar algumas palavras que for aparecer, mas é uma história do mesmo jeito. Igual são escritas hoje em dia, são histórias, gente. São histórias vindas da cabeça de uma pessoa, entendeu? E não existe diferenciação. Então, assim, as pessoas que gostam de ler clássico, eu acho que elas estão precisando sair um pouquinho do universo dos clássicos e ler livros contemporâneos. E ler livros diferentes, sabe? Pra expandir, sabe, essa visão de mundo. Porque a gente não expande a nossa visão de mundo só lendo clássico, não, meu amado, entendeu? A gente expande a nossa visão de mundo quando a gente lê livros diferentes, entendeu? Quando eu leio um livro clássico, quando eu leio uma fantasia, quando eu leio uma distopia, quando eu leio um suspense, quando eu pego um livro lá da Baixa da Égua pra ler, entendeu? Quando eu pego um livro lá da Austrália pra ler, quando eu pego um livro da França, quando eu pego um livro lá da África, entendeu? Isso é eu expandir os meus horizontes, expandir o meu mundo, a minha percepção de mundo, que assim eu vou conseguir ter essa ideia de conhecer coisas diferentes sem realmente ter vivenciado aquelas histórias. Igual, gente, eu li livros, agora com esse meu projeto que eu estou fazendo de lendo um livro de cada país da Copa do Mundo, eu li livros de países diferentes, onde eu tive essa experiência de não vivenciar na minha pele as experiências dos personagens, né? Estava ali escrito no livro, mas eu tive a experiência de viver histórias de outros países diferentes que eu não iria conhecer a história desses países se não fosse por esses livros. Entendeu? Então, essa coisa de ficar fissurado só em clássico é uma coisa que não existe. E eu duvido, gente, eu duvido muito mesmo de que essa galera que fala que é leitor de clássico, que lê só clássico. Gente, eu duvido, entendeu? Porque eu acho que assim, pra pessoa ela ler só clássico, ela tem que ter algum problema na cabeça, gente. Realmente, porque gente, não entra na minha cabeça que uma pessoa consegue ler só livros com essa clássico, porque os clássicos, eles são complicadinhos de você ler, gente. Você tem que demandar um certo tempo de leitura ali, sabe? É muito difícil você pegar um clássico onde você não precisa parar ali para poder ler, para poder entender a história, para poder entender um contexto, para poder dar uma respirada, para poder dar uma pesquisada. E geralmente, igual eu falo por experiência própria, gente, todos os livros clássicos que eu já li, eu tive que parar depois que eu ler e pesquisar vídeos relacionados àquele livro para me entender a história mais, pesquisar sobre o autor, tudo mais, para me conseguir entender direito o livro. Então, assim, não é todo mundo que tem esse tempo, todo esse tempo do mundo que você, Alecrim Dourado, que é leitor de clássico, tem para ficar pesquisando coisa, entendeu? Graças ao bom Deus, eu tenho tempo, né? Então, se eu quiser ler só clássico, eu posso até ler só clássico, porque eu tenho tempo para ficar pesquisando coisas para poder entender mais das coisas, mas tem gente que não tem, entendeu? E assim, realmente, gente, tem muitas pessoas que eu percebo isso, sabe? Que tem uma galera que elas vão para esse mundo de ler clássicos para elas se acharem mais intelectuais, para elas pisarem na cabeça dos outros, entendeu? A pessoa vai ler clássico somente para ela chegar nos outros e falar: ai, eu já li 1000 Anos de Solidão do Gabriel Garcia Marques. Ai, eu já li 1984 de George Orwell.
Ai, eu já li Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Ai, eu já li Dom Casmurro do Machado de Assis. E eu vejo que tem gente que fica nessa coisa, sabe? Nessa neura de querer ler clássico pra realmente se mostrar superior aos outros. Tá no mesmo patamar daquela galera que compra livro pra colocar de enfeite na sua prateleira. E aí, às vezes, chega uma pessoa visita em casa e fala: ai, nossa, você é leitor, você gosta de ler, nossa, você tem esse livro, esse, aquele, outro. E aí a pessoa vai virar pra outra e vai falar: não, eu não leio, isso aqui é só de enfeite. Não que isso seja um problema. Se você quiser comprar livro pra enfeitar a sua casa, compre. Se você tem dinheiro, gaste com isso. Mas eu não tô tendo, né, gente? Eu não tô tendo dinheiro nem pra comprar os livros que eu tô querendo, imagina pra comprar livro de enfeite. Mas, assim, dá na mesma coisa, entendeu? Da pessoa que quer comprar livro só pra ficar ali de enfeite e da pessoa que lê clássico. É uma pessoa que eu vejo que faz essas coisas pra se mostrar, entendeu? Pra ficar aparecendo. Que é uma coisa que, gente, olha, viver de aparência não é legal, tá, gente? Vamos parar de querer se achar intelectual superior, que não é não, gente. Entendeu? E muitas das vezes essa galera que fala que lê clássico, lê, mas nem entende o que tá escrito. Entendeu? Lê e nem entende a história. Lê e fica lá perdido, igual um saco de tiroteio, não sabe nem o que tá lendo. E olha que eu julgo que tem muita gente que fala que leu e só pegou um resumo na internet pra saber qual foi a história. Falei e saí correndo. Mas assim, gente, hoje eu tô até o mais de boa, né? A gente não tô tão estressada. Eu acho que foi a blusa branca que me deixou calma. Mas é isso, gente. Essa galera tem que parar de ser louca, de achar que eles são Salomão pisando nessa terra, que não são. Só porque eles lê clássico, que eles são intelectuais, não, tá? Vamos parar de ser doido. Se você lê clássico, leia seus clássicos, mas também leia outros livros diferentes. Se você não lê clássico, não leia. Leia quando você quiser, quando você tiver vontade, quando você se sentir preparado para ler. Porque nem todo mundo tem que ler, precisa ler clássico, e nem todo mundo vai dar conta de ler clássico. E às vezes vai ter gente que vai ler clássico e vai conseguir ler clássico e vai gostar de ler clássico só lá quando tiver nos seus 50 anos de idade. E tá tudo bem, gente. Entendeu? Eu acho que existe, para você começar a ler clássico, você tem que já ter uma bagagem de leitura, entendeu? Você tem que já ter lido umas farofinhas igual A Seleção, sabe? Ter lido as Crônicas de Nárnia, ter lido Percy Jackson, Harry Potter, Jogos Vorazes, e ler esses livros aí. Aí depois você vai ler Dom Casmurro, entendeu? Aí depois você vai ler 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, entendeu? Leia suas farofas primeiro, leia seus Frida McFadden, seus Harlan Coben, vai ler esses livros aí, Stephen King. Aí, se você sentir vontade em algum momento da sua vida, pegue uma Machado de Assis pra ler, vai ler a fofoca do Dom Casmurro, do Bentinho e da Capitu. Mas não faça se você não tiver vontade, gente. Eu não recomendo você ler clássico se você não estiver querendo ler. Porque se você for ler sem querer, ler sem vontade de ler, não vai dar certo. Você vai ler, você vai achar ruim. Às vezes você nem vai conseguir terminar o livro, então eu não recomendo. Não faça isso com a sua vida, entendeu? Larga essa galera pra lá. Deixa eles falar sozinho, entendeu? Deixa eles falar sozinho. Que fale, deixa falar até a língua cair. É eles que estão comprando seus livros? Não, né? Então, não dê ouvidos. Entra no ouvido e sai no outro, tá bom? E é isso daí que eu queria falar. Hoje realmente eu fiquei de boa, eu não sei como que eu consegui ficar tranquila, porque quando eu venho falar dos meus ranços literários, eu sempre tô estressada, mas hoje eu tô com paz de espírito. Que hora que é, gente? Meia-noite e 25. Talvez eu esteja com um pouco de sono, por isso que eu estou assim mais branda, mais calma. Talvez seja isso. Mas é isso, gente. Hoje, esse foi o assunto do vídeo de hoje. Me diga o que você acha da galera leitora de clássico. E se você quiser me ver
falando de algum tema específico, de algum ranço literário que você tem, me diga aqui nos comentários para eu poder gravar um vídeo. Eu tenho uma playlist com todos os vídeos que eu já fiz do ranço literário, vou deixar aqui na descrição para vocês. E é isso, gente. Vocês gostaram? Curte aí o vídeo, se inscreve no canal. Um beijo pra vocês e até a próxima. Bye! Gente, eu acho que eu fiquei muito calminha nesse vídeo, né? Eu devia ter me estressado. E eu tô muito mudada, tô muito diferente, tô muito mudada. Eu acho que eu tô medicada. Talvez seja isso.